Deixa eu pegar aqui o passador. Muito obrigada. E aí, animados? Então, tá bom. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, né? Véspera de carnaval, sexta-feira, todo mundo aqui, que bacana. Eu vou falar hoje, como a Gláucia mencionou, um pouquinho sobre a NRF, que foi uma feira que ela acontece em Nova York há mais de 100 anos. Tá? Mas antes de eu falar dela, eu quero explicar algumas lógicas para vocês entenderem o porquê que é tão importante e como a gente aplica o que a gente vê lá aqui para fazer o nosso negócio vender muito mais. Opa, será que tá indo? Foi. Então, como a Gláucia me apresentou, eu sou Sara Elídio, trabalho em shopping agora há mais de 20 anos, mas eu trabalhei 12 anos somente em uma rede, que foi a BR Malls, a antiga BR Malls. Na época eu casei, eu fui para BR Malls e eu sou daqui do interior de São Paulo, de Limeira, inclusive Caraguá era a minha praia de infância, né? Era a praia que eu sempre vinha. Só que quando eu casei, eu fui transferida para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E na época a companhia estava começando a crescer, então eu meio que fui junto. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiquei grávida, eu morava em BH, meu marido morava em Campo Grande, o Raul nasceu em Uberlândia e fez 1 ano em Niterói. Então, foi muito essa minha dinâmica aí por esses 12 anos que eu passei na BR Malls. E o grande ponto meu lá na BR Malls é que eu via muita coisa em muitos lugares, então eu era de São Paulo e a minha regional era realmente mais no Minas, Centro-Oeste, Norte, e eu vi o que estava acontecendo aqui e levava ideias para adaptar lá. E isso começou a ficar mais forte, né? Começou a ficar algo que eu percebi que eu tinha uma facilidade em ver as coisas acontecendo e trazer para a realidade do lojista em determinado local. Foi daí que eu comecei a me especializar em criatividade estratégica. Não sei se vocês já ouviram esse termo, e eu não sei o que vocês acham, mas vocês acham que criatividade, a gente nasce criativo ou a gente treina a criatividade? Oi? Treina, realmente a gente treina. E criatividade, se eu puder trazer para vocês o que, na minha opinião, é a junção dessas duas palavrinhas aqui, ó, repertório mais território. Ou seja, criatividade é ampliar as minhas ideias, ampliar o meu repertório. Por exemplo, hoje vocês aqui estão ampliando o repertório de vocês, né? Estão buscando conhecimento, assistindo uma palestra diferente, assistindo um programa, lendo um livro, viajando. Isso tudo amplia o nosso repertório e entender quem a gente é, qual é a nossa empresa, qual é o nosso diferencial. Aí a gente realmente se torna mais criativo. E estratégia é foco, né? Eu falo que estratégia é dizer não para ótimas ideias. E provavelmente hoje eu vou falar um monte de ideia, trouxe um monte de exemplos para a gente trocar. Vocês vão falar, nossa, quero fazer tudo. Porque vocês vão ver, todos os exemplos eu vou explicar como que a gente faz aqui no Brasil, tá? Quero fazer tudo. E às vezes a gente não consegue. Então, criatividade estratégica é amplio meu repertório, entendo a minha loja, entendo o meu principal ponto e aí eu foco em uma ou outra coisa. Porque quem faz tudo a gente sabe, né? Não faz nada. E repertório, como eu falei, gente, ele é esse conhecimento que vai para a vida toda, que ajuda a gente na tomada de decisão. E eu vou começar já com um exemplo que eu gosto muito. Há uns 3 anos eu visitei a loja da Schutz, lá em Nova York. A loja ela estava na Quinta Avenida e era a loja que era a única loja da Schutz nos Estados Unidos, era também o ponto de estoque deles. Acontece que eles mudaram para o Sorro. O Sorro, para vocês entenderem, é o lugar mais caro que existe hoje em Nova York, o metro quadrado. E eles mudaram para uma loja minúscula. E eu olhei aquilo e falei, gente, mas e aí? Como que faz com o estoque? Né? Porque eu sabia que o estoque da loja era lá. E aí a pessoa me explicou, falou assim, o problema aqui do Sorro é caro as lojas da rua, mas é tudo prédio. Conforme vai ficando no alto, vai ficando mais barato. O que eles fizeram? O estoque deles era no último andar, 5º, 6º andar. E eles fizeram um elevador. Sabe aquele elevador que a gente vê em restaurante? Aqueles elevador que leva prato? Não sei se vocês já viram. Eles usaram a mesma ideia de um restaurante, de um elevador que, né, pega prato para sapato lá. Então é muito sobre isso o repertório. Às vezes o arquiteto ou o gerente viu e falou, nossa,
uma solução para eu poder ter uma loja pequena, mais barata, e ao mesmo tempo eu ter o estoque junto com a minha loja. E repertório estratégico, gente, é o que vai colocar vocês à frente do seu concorrente, à frente de outros lojistas. Quando a gente fala disso, de repertório estratégico, é claro, ou você fala ou você ouve, ou você fala o que fazer ou você segue. Isso também tem muito a ver com tendências, né? Deixa eu aqui. E tendência, eu gosto de trazer, eu só vou pegar uma aguinha aqui. Ai. Só. Às vezes a gente acha que tendência tem a ver com moda só, e tendência, na verdade, é a tendência de consumo. O que faz as pessoas consumirem, o que faz a gente consumir de uma forma ou de outra. E eu gosto muito dessa frase que traz aqui, tendência é como um vento invisível. Quem sente esse vento vai na direção certa, chega primeiro. E, por fim, a frase que eu mais gosto é que a gente vive o varejo. E varejo é tudo. Varejo é o coração da economia. Então, quando a gente entende de tendências, a gente vê para onde o consumo está indo. E eu já estou aqui no varejo, caso aqui a maioria é loja, né? E quando eu falo loja, gente, eu tenho uma loja de serviços, é varejo também, tá? Tudo que atende o consumidor final é varejo. Aqui no Brasil a gente tem essa mania de falar varejo, atacado, serviço. Lá nos Estados Unidos é tudo retail, né? Então é uma coisa só. Tudo que acontece no varejo, ele cedo ou tarde, ele vai e joga para o mundo inteiro. Então assim, varejo vai mal, pode apostar que a economia tem alguma crise, sempre o varejo vai bem, né? Quem foi o mais afetado no Covid? Quem foi o primeiro a ter que se movimentar durante a pandemia? É o varejo. E aí, por isso que a NRF, essa feira que eu comentei com vocês, ela é tão importante. Para vocês terem uma ideia, a NRF de Nova York, ela acontece há 110 anos. Então, é uma feira com palestras. A gente acha que acontece só palestras, mas não. São mais de 500 expositores, só de tecnologia, mais 500 de inovação. E junto com isso tem mais umas 1000 palestras ao mesmo tempo. São 3 dias, sempre acontece em janeiro. Ela começou lá atrás com um grupo de empresas, como se, por exemplo, o dono da C&A, da Renner, da Riachuelo se unisse e falar, vamos conversar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu no ano que passou na nossa empresa? E eles começaram a se reunir. Então foi mais ou menos essa a história da NRF e o evento foi crescendo, crescendo, crescendo e tornou a potência que hoje é o maior evento de varejo do mundo. E para vocês terem uma ideia, o brasileiro, nós somos a segunda população que mais comparece à NRF. Só esse ano foram 3.000. A segunda língua falada na NRF é o português. Então a gente vai em Nova York, de um lado está welcome e do outro está bem-vindo, né? Não está bienvenido, né, em espanhol. Porque o português é a língua mais falada, que o brasileiro é a comitiva que mais vai. E o ano passado, pela primeira vez, a NRF saiu de Nova York e foi para Singapura, que esse ano vai acontecer novamente em junho. E pela primeira vez também a NRF sai só de Singapura e vai para Paris, que acontece agora em setembro. Então o evento ele vem tomando uma dimensão muito grande. Eu até outro dia conversando com um especialista da área também, falei, será que vem para o Brasil? Ele falou, eu não duvido, daqui uns 4, 5 anos pode ser que aconteça a NRF aqui na América Latina e o Brasil seja a sede. Vamos torcer, né? E então, gente, a NRF que aconteceu esse ano, ela foi uma evolução dos últimos anos. Como eu falei, as pessoas vão para essa feira para ouvir o que outros varejistas estão fazendo. E cada ano a NRF tem um tema. Esse ano o tema foi esse daqui, ó, Game Changer, ou seja, mudança no jogo. Mas a cada ano a gente vê que ela traz um tema diferente. Então, em 2020, 2021 foi pós-pandemia, né, que era olhando para frente. Aí, 2022, o tema foi vamos acelerar. 2023 quebrando, né, começando novamente. O ano retrasado foi o ano passado Make Matter, né, faça acontecer. E esse ano Game Changer.
Só que quando a gente ouviu esse nome, a gente falou, vai ser muita coisa diferente, tinha muita coisa de inteligência artificial, muitas palestras, eu pensei, nossa, só vai falar de inteligência artificial. Vai ser igual a uns 6, 7 anos atrás, antes da pandemia, não sei se vocês lembram, uma época que todo mundo começou a falar, o varejo a loja física vai morrer, todo mundo tem que comprar terreno no metaverso. Quem aqui ouviu isso? Né? Quem aqui não pensou, falou, gente, o que é isso de metaverso? Que loucura é essa? Eu vou ter que comprar um terreno, né? Eu mesmo falei, meu Deus, e agora? Eu já perdi, não tenho nem terreno no Brasil, vou ter que comprar agora no metaverso, né? E aí, eu achei realmente, eu e 99% das pessoas achou que esse ano a NRF seria muito alinhada a isso. Falou, lá vem aquela coisa que tipo, agora sai tudo. Mas não, foi muito bom que a gente viu realmente uma evolução. E esse game changer, eu acho que vem muito no amadurecimento das pessoas, dos empresários e dos clientes entendendo que algumas coisas, para que não aconteça igual aconteceu lá em 2017, 2016, que todo mundo saiu correndo falando, nossa, a loja vai morrer e eu tenho que ter um lugar no metaverso, comprar um óculos e ficar com o óculos 24 horas por dia. Eu tô toda hora apertando aqui, né? E aí eu fiz um Canva, eu como boa publicitária, boa marqueteira, adoro um Canva. E eu gosto de trazer isso, que é o que vai elencar um pouquinho para vocês entenderem os exemplos que eu vou trazer, tá? Gente, se a gente falar de sentimento, qual o sentimento que paira o varejo este ano? E foi o que apareceu lá, mas tudo que acontece lá vem para cá, para o Brasil, tá? Ainda mais agora, com a internet, com as coisas muito globalizadas, é muito mais rápido. Então, a gente tem um sentimento pairando no nosso negócio varejista, de realismo. A gente está mais realista com algumas coisas e nós precisamos, como empresários, entender que a natureza está gritando. Não tem mais como eu fazer algumas coisas como eu fazia antigamente. Eu preciso fazer o meu papel. Eu não falei lá atrás que varejo é tudo? Começa muita alteração, muitas mudanças começam com nós. Então, a natureza, hoje em dia, ela precisa de ajuda. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos de varejistas que estão fazendo ações do tipo, eu só vendo 12 peças por ano para cada cliente. Para até evitar essa questão do fast fashion, só que daí a gente para e fala, mas às vezes nem um cliente não compra 12 peças, é uma baita estratégia para ele vender mais até para o próprio cliente, né? Outra coisa, policrises. A gente vive um mundo globalizado. Vocês sabiam que esse ano, gente, 52% dos países mudaram de presidente? Mais da metade do mundo está mudando a presidência ou está passando por uma eleição. Isso traz toda aquela, né, fora a guerra entre Palestina, né, e Israel, Rússia. Isso tudo traz uma polarização que acaba impactando. Outro sentimento é um sentimento, ao mesmo tempo que tem um sentimento de realismo, estamos entendendo que a gente precisa fazer algumas coisas e que não está tudo maravilhoso, mas a gente tem um sentimento de colaborismo. As pessoas estão mais colaborativas, as empresas estão mais colaborativas. A gente vê empresas fazendo collabs, né? Então a Farm entrando na Riachuelo com collab, junto com a Havaianas. A gente vê outras empresas menores, a gente se ajudando, concorrentes se unindo em prol do mesmo negócio, porque a gente ganha força. Outro sentimento, mas é um sentimento também de dualismo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a geração alfa, que é o Z mais o alfa, muito dual, muito sem saber se eles querem isso ou aquilo, isso interferindo muito. Mas o que eu faço? Se eu vou muito para o lado de cá, vão achar ruim. Se eu vou muito para o lado de lá, também acharão. E quando eu trago aqui o tom de voz, foram 3 tons de voz muito claros do evolucionismo. E, gente, eu vou brincar aqui, mas eu faço aniversário 4 dias depois do Raul Seixas. Meu filho chama Raul, né? Daí não preciso nem explicar muito porquê. Então, Raul, ele falava que ele tinha licença poética, ele inventava palavras, eu também, tá? Metade dessas palavras aqui eu sei que não existem, eu dei uma inventadinha pra ficar bonito, mas eu brinco que eu tenho licença poética igual o Raul. Evolucionismo é uma delas, tá? Vinculismo, né? A importância da gente criar vínculos reais com o nosso cliente. A gente precisa manter esse tom de voz próximo ao nosso cliente. E esse para mim é um grande ponto, que é a cronodinamismo, ou seja, as pessoas não estão mais respeitando o tempo.
Hoje eu tenho um jovem vivendo como um velho, eu tenho um velho vivendo como um jovem. Hoje quem dita é o estilo de vida e não mais a idade. Então antigamente que eu ia lá e fazia um anúncio patrocinado no Instagram e eu falava assim, eu quero mulheres de 20 a 30 anos porque eu quero pegar mães. Pode ser que eu não pegue. Pode ser que uma mãe tenha 14, 15, 16 anos, pode ser que uma mãe tenha 55. Uma mãe de uma mesma criança de 1 ano. Então as pessoas, isso é mundial, tá, gente? Não está mais respeitando os marcos das idades. Porque elas estão entendendo que elas vivem por si e não por regras impostas por conta da idade. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a gente não tem esse dado no Brasil, mas eu não duvido que seria muito parecido. Nos Estados Unidos, 52% dos jovens até 26 anos moram com os pais. Essa mesma informação em 2019 era de 18 para 52. Então as pessoas não vão embora mais, as famílias elas estão mudando. Então isso fala muito até pra gente como vender e o que vender, tá? E por último, uma direção de protagonismo, colocar o cliente à frente. A loja, gente, vocês vão ver aqui que, como eu disse, né, uns anos atrás a gente falava a loja ia morrer. E essa NRF, para mim, a melhor frase foi: a loja é protagonista. Eu li uma matéria uns 7 dias antes de começar o evento que falava assim, o nova-iorquino está preferindo voltar às compras à loja. Pode ser que ele não faça compra na loja, ele pode até comprar online, mas ele prefere voltar para a loja. Eu falei, nossa, será? E realmente, o protagonismo da loja, do nosso ponto de venda físico. E digitalismo, né, que é a junção do digital com o físico. E, por último, essa questão da conexão humana. Aqui eu trouxe uma palestra, começando a falar já, essa daqui é a Cassandra, ela é uma das diretoras da WGSN, da área de consumo. A WGSN é uma grande empresa que faz pesquisas no mundo inteiro e ela dita muita coisa. Então, o que ela fala que vai acontecer, assim, 80% acontece. E ela trouxe essa palestra sobre o consumo até 2027. E ela trouxe essa frase que eu falei para vocês. Não recorte mais seu público por idade, né? Mas sim por interesse. E uma coisa que eu gosto muito, que me dá até alegria, é ver esse slide aqui, ó. Fato é, o lucro voltou à moda. Porque há um tempo atrás, era feio falar, eu tenho uma empresa para ter lucro. As pessoas falam, nossa, mas que feio. Claro, gente, a gente tem uma loja, tem uma empresa para ter lucro. E isso voltou à moda, que bom. Não é que nunca saiu, mas antes a gente não falava, né? Agora não, tá todo mundo claro com isso, que sem lucro os negócios não sobrevivem. E o que eu vou trazer para vocês são coisas, ideias, para fazer sim vocês lucrarem mais. Porque senão os negócios não sobrevivem. E aqui eu trouxe, então, entrando direto na NRF, os 6 principais temas que a gente vai abordar, tá? Eu vou passando um a um e vou começar já com o mais polêmico, inteligência artificial. Eu não tô conseguindo ver vocês, mas quem aqui usa inteligência artificial? Legal. Quem aqui tinha medo de inteligência artificial quando começou a se falar de inteligência artificial? A inteligência artificial, ela veio para colocar o ser humano para voltar a ser humano. Porque fato é que por anos a gente foi perdendo nossas habilidades, nossas software skills, como a gente fala, para ficar fazendo um monte de coisa, um monte de conta, levantando dado, indo lá e contando estoque. Enquanto o cliente estava lá na loja, ninguém estava se relacionando com ele. Enquanto o cliente chegava para falar com a vendedora estava no WhatsApp conversando com outro cliente online. Ela atendia melhor no online do que no pessoal. Quem aqui já passou por isso? Né? Então, gente, a inteligência artificial, ela veio para colocar a gente de novo nesse papel. E esse caso eu adoro. Esse daqui, ele é o CEO da Tractor Supply, né? Nossa, gente, tá até... Tá fazendo minha voz aqui? Que chique! Ele... Nossa, tá mesmo, olha! Tá vendo? Que chique!
Eu fiquei olhando e falei, ué, mas eu não escrevi essas palavras? Nossa, pronto. Ele é CEO dessa empresa, gente. Essa empresa é uma empresa de tipo suplementos agrícolas, mas é tudo. É tipo uma pet shop que vende trator, que vende coisa para vaca, que vende ração para cachorro. É um grande supermercado agrícola, tá? E aí, ele tá usando a inteligência artificial, sabe como? Então ele tinha muito problema no caixa. Por quê? Como ele tem uma loja gigante, às vezes eu tô no caixa com uma ração para vaca. E é o carrinho inteiro e é rapidinho. Eu passo o carrinho e paguei. Só que às vezes na minha frente tem uma senhorinha que comprou o pet shop inteiro pro cachorrinho dela. Então ela tem um monte de raçãozinho, um monte de brinquedinho, vacina, um monte de coisa. E ela demora muito mais na fila. Então ele tinha muita reclamação de fila. As pessoas reclamavam muito. Ai, como é ruim naquela loja porque sempre tem fila. E aí o que ele fez? Fica todo mundo, caixas todos abertos. Aí ele teve um outro problema operacional. Quando não tinha gente, ele tinha ociosidade no caixa. Então eles instalaram uma inteligência artificial que ela fica no alto da fila e ela consegue ler o carrinho das pessoas, porque não é só a quantidade de pessoas. Como eu falei, é o carrinho. Então ela consegue ver se no meu carrinho tem um item ou se tem 10 itens. E aí ela faz uma análise preditiva sobre quanto tempo ela acha que eu vou demorar para passar da fila. Ela vê se eu sou mulher, ela vê se eu tenho cabelo branco, porque quanto mais cabelo branco a pessoa gosta de ficar mais tempo, porque ela gosta de conversar, isso é fato. E aí essa inteligência, muito rapidamente, ela avalia aquela fila e ela fala o seguinte, e vai demorar mais do que 5 minutos. Ela apita para um vendedor, para um colaborador que está no meio da loja, apita tipo um bip, igual de médico, e aí fala assim, ó, corre que a fila vai demorar. A pessoa sai de onde ela está, abre a fila anda. A hora que a inteligência apita novamente, fala, pode ir embora que agora voltou ao normal, a pessoa sai e vai para o meio da loja fazer, sabe o quê? Conversar. Então ela olha e fala, olá, tudo bem? Como você chama? Ed? É lojista daqui? Não. É de fora? Seja bem-vindo, Ed. Isso. Faz diferença, gente? Não faz? E aí ela conversa, o vendedor conversa com essa pessoa e fala assim, que cachorro você tem? Ah, é um poodle? Nossa, tô com um shampoo para poodle perfeito. Só que daí esse vendedor ainda, que às vezes ele é novo, então ele não vai saber se tem o shampoo para poodle, ele tem uma outra inteligência, que é um chat GPT treinado, na verdade, que tem até um nome, agora eu não me lembro o nome do chat, que ela fala assim, ó, olha, o Ed, tem cachorro, Ed? Qual cachorro? Um vira-lata, tá ótimo. Quantos anos, sabe? 8 anos. Olha, eu tô aqui com o Ed, ele tem um vira-lata de 8 anos. É macho? Macho. O que eu posso indicar pra ele? O que eu posso falar com ele? A inteligência fala, nossa, que legal. Olha, você pode falar que tem esse produto novo para banho, pode oferecer esses cookies de bacon, cookie de não sei o quê. E aí ele consegue ver, nossa, olha só, a Carrie, eu não lembro de novo, tá, gente? Era o nome de mulher, a inteligência. Ela vira e fala, olha, a Carrie, minha assistente, acabou de me falar que chegou um cookie novo que eu acho que o seu cachorro vai gostar. Como que ele chama? Piteco. Acho que o Piteco vai amar um cookie de bacon. Quer conhecer? Agora pergunta, se eu tivesse o cookie, você levaria, Ed? Provavelmente. Depois dessa atenção que eu dei, mesmo que não precise. Né? A gente fica até assim, a gente começa a achar que precisa. E que o Piteco precisa, coitado do Piteco, né? Vai ficar com peso na consciência, vai ter que andar aqui, não sei, o shopping tem pet shop? Ainda não, mas quando tiver, ó, já pode vir para comprar o cookie de bacon, não sei nem se existe. Tá, mas é sobre isso, gente, que a inteligência artificial, vocês estão entendendo que ela colocou esse colaborador para fazer algo que ela não vai fazer nunca? Que é se relacionar. E entender o que ela fez ele ganhar tempo, em vez de ele ficar lá no caixa contando. E outra inteligência que eles usam também a questão de estoque. Então, conforme vai passando os produtos vai pegando, ela já apita, ó, na gôndola tal vai acabar o produto em 5 dias, repõe. E aí eu não tenho que ficar um repositor contando quantos produtos tem, fazendo conta. Então é para isso que ela veio. E a gente pode voltar a fazer o que a gente é bom, que é relacionamento, conexão, criar vínculos.
É isso que é o papel hoje do varejo. E com a ajuda da inteligência para otimizar o nosso dia, para essas coisas que demandam tempo, mas a gente não se relaciona, é aí que mora a diferença. E por último não, né? Mas um ponto que eu gosto muito é que, assim, gente, independente de tudo isso que eu estou trazendo, a inteligência artificial ela tem que ter um porquê. Também não adianta eu falar, ah, não, a moça falou lá de um chat, vamos fazer um chat porque tem que ter um assistente. Se não tiver necessidade, o meu time todo tá aqui, meu time já é antigo, não precisa. Tô aqui para desmistificar isso, que a gente precisa fazer porque está todo mundo fazendo, porque tá no hype, né? Não precisa, tem que ter um porquê. Porque senão eu gasto mais tempo desenvolvendo e aí, de novo, eu não estou me relacionando com o meu time, não estou conversando, perguntando quais são as dores, eu não estou entendendo a minha loja. Eu gasto mais tempo do que eu fazer algo realmente que vai fazer a diferença, tá? Aqui eu trouxe um slide, eu gosto muito desse slide, foi até numa palestra que eu fui agora em Palmas, e uma das palestrantes trouxe, que é a Fernanda Dalben, e eu falei, posso usar? Ela trouxe aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer a inteligência artificial hoje na nossa loja, tá? A gente pode trabalhar o layout de loja, eu mesmo, o próprio chat, tá? Eu uso muito chat, às vezes, chat, ó, minha loja é essa, faz uma foto. Minha loja é essa, o que você acha que eu posso melhorar? Ele vai te dar uma análise. Ou falando assim, olha, minha loja é essa, tô pensando em pintar ela de vermelho. Faz pra mim vê como fica vermelho? Ele pode fazer isso pra vocês. Tá? E experiência do cliente, né? Ele analisa sentimentos. Outro dia eu vi um vídeo que a pessoa foi lá, pegou o Google, a avaliação do Google da loja dela e falou assim, ó, a minha avaliação do Google é essa, mandou o link. Faça para mim uma análise de onde eu preciso melhorar urgente. Ela foi lá e fez uma matriz SWOT com um plano de ação via avaliação do Google. Né? A questão também de checkouts inteligente, que é muito sobre isso que eu trouxe para vocês, automação de tarefas, né? Alocação de estoque, precificação dinâmica. Aqui eu fiquei preocupada, tá? Tem uma farmácia que está usando precificação dinâmica, ou seja, o shampoo para mim é um preço, para você é outro. Já que o Ed não usa shampoo, provavelmente, vai ser outro preço do que eu que uso compro sempre. Então, eles estão fazendo esse teste que ao entrar na loja, né, eu já pelo celular, nos Estados Unidos é muito comum pelo celular, ele já me conecta, ao eu parar na frente do produto, ele me avalia, ele já fala o preço que é pra mim. Igual o cupom da Droga Raia, né, não sei quem é que compra já na Droga Raia, eles fazem, espera aí que eu vou fazer um cupom, não vem um cupom personalizado pra gente? Essa ideia da precificação é que seja personalizada pra gente até o preço. Vamos ver como será, né? Me dá um pouquinho assim de medo, mas vamos ver. E aí, gente, vantagens e desvantagens também da inteligência, né? Então, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, a gente tem que ficar realmente muito atento com risco à privacidade, entender se pode ou não pode. Aqui era para ter um vídeo e eu não consegui achar, que eu acho que eles derrubaram. Alguém viu aquele vídeo das camisetas contra o Kanye West, de um monte de ator de Hollywood? Em preto e branco? Alguém chegou a ver esse vídeo? Foi agora, logo depois do Super Bowl. Viram? Aquilo foi feito de inteligência artificial, nenhum autor autorizou. E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é possível, são os atores mesmo. Só tinha um que era ator que filmou, o resto foi tudo via inteligência artificial. Então tem, claro, né, tem um lado bom, tem um lado ruim também, que a gente sempre tem que ficar atento ao que é verdade, o que é mentira e sempre se questionar. Outro ponto que foi falado, né, o segundo aqui, tópico que eu vou trazer para vocês, é sobre o mundo tiktokizado nessa nova geração. A geração alfa, gente, que não é só a Z tá entre os 19, 20 anos, e os alfas, eles têm aí 10, 12 anos, e agora a gente já tem uma nova geração que nasceu agorinha, né? Essa geração, para vocês terem uma ideia, daqui 10 anos eles vão ser a metade do mundo. Então, metade do mundo vai ser constituído por essas crianças e adolescentes. Que hoje, adolescentes né, eles já têm aí seus, acho que 27, 28 anos, já não é mais adolescente não, até, né? Mas até em 10 anos, metade do mundo vai ser dominado por eles. Então, eu preciso, sim, entender. A mão de obra vai ser deles.
Os clientes vão ser eles. Como eu estou atenta a essa geração? E, gente, essa geração não é fácil. Não é fácil. É uma geração difícil. Porque é uma geração que nasceu já também com uma tecnologia na mão. Né? Os próprios alfas, que são as crianças, eles nasceram já com o iPad, bem dizer. Né? Fora a geração agora que veio, agora que me fugiu o nome, que nasceu já pós-inteligência artificial. Então, eles pensam diferente, eles agem diferente que a gente. Eu trouxe aqui alguns dados que, de fato, eles são os nativos digitais. Eles já nasceram na era do celular, na era que o computador, que todo mundo tinha internet, todo mundo tinha computador. Mas eles são muito dual, eles vivem nas dúvidas. Então, eles são digitais, mas eles amam o analógico. Essa geração fez a Polaroid bombar novamente de vender. Né? Eu lembro quando saiu as câmeras digitais, a gente ficou louca. Ai, todo mundo com a câmera, o celular. E hoje eles amam o analógico, amam um rádio, uma vitrola. Gente, lojas de discos estão voltando. Aí, para não ficar feia a foto, né? Porque sempre eu fico mexendo, cara e boca, depois não sobra nenhuma. Opa! A geração Z, ela é tão dual que, olha isso, ela está mais preocupada com o fim do mundo do que com o fim do mês. Então, ela se importa de não usar a água, de comprar sacola retornável, de fazer várias coisas, mas como ela vai pagar a conta no fim do mês, ela não tá nem aí. Né? Aí ela compra na Shopee um monte, ela gasta horrores no TikTok, mas ela tá preocupada com o fim do mundo. Então, é essa geração que a gente tá convivendo e que vai ditar o resto. Os próximos 10 anos, elas vão ditar, sim, o mundo, como a gente vê. Outro dado que eu gosto muito, essa geração ela é muito influente, mas ela também é altamente influenciável. Ela é a geração que ela pode ser a influenciadora e que ela consome também da outra influenciadora. E graças a isso, nasce, gente, uma era que a gente chama de tiktokização. E aqui a questão não é só o TikTok, não, tá? Porque vocês vão falar, mas o TikTok pode morrer, assim como o Orkut morreu, assim como o Instagram tá caindo, sim, mas a forma do TikTok não. No Brasil, o TikTok ele veio muito errado, não sei se vocês sabem. O TikTok ele nasceu lá na China para ser um mecanismo de busca e compras, ponto. E no Brasil ele foi que virou dancinha por muito tempo, então tinha um preconceito com o TikTok muito grande. Hoje em dia, a gente já vem usando mais o TikTok. Não sei aqui, quem aqui já usa o TikTok? Prefere o TikTok do que o Instagram hoje? Para buscar as coisas. Não acha muito melhor no TikTok? O TikTok ele tem um mecanismo de busca muito mais inteligente e muito menos influenciável através do tráfego pago. Então, assim, o Instagram hoje pagou, me acham. Né? O TikTok não. O TikTok ele mostra o que você quer ver, sem necessariamente você precisar colocar a palavra exata. Se você coloca assim, eu quero saber de novas lojas do varejo, ele consegue achar. No Instagram, se eu coloco isso, se a pessoa não escreveu novas lojas do varejo, ele não acha. Né? E o TikTok, aqui foi uma outra palestra, que essa daqui, a Jennifer, ela é CEO da Rent a Hunt, The Runway. Ela tem uma loja, gente, online e também física, que só aluga roupa de passarela. Então, hoje eu quero fazer uma palestra, eu quero usar uma roupa da Dior. Em vez de eu comprar a roupa, eu vou lá e alugo a roupa normal. Igual a gente aluga roupa de festa, eles alugam roupas normais. Tá? Se eu quiser, eles tem gente que viaja, agora com essa questão da mala de mão, então tem gente, eu vou viajar, não levo mala, em vez de eu comprar uma mala por $200, eles alugam um look, com o mesmo valor eles conseguem alugar o look pela semana toda e tem roupas diferentes sempre. Então, ela trouxe esse dado aqui, ó, mesmo que o TikTok desapareça, o mecanismo que ele criou veio para ficar. E que mecanismo é esse? As lives commerce, hoje a gente só conhece mais pelo Instagram, mas o TikTok é uma loucura, porque ele já está pronto para isso e vai chegar agora aqui no Brasil. Daqui a pouco vocês vão ver o tanto de coisas que a gente vai consumir via TikTok. Tá? E um monte de dado, que mostra como é importante eu trabalhar com a influência. E aqui eu quero falar para vocês algo muito importante, que vale a pena para a gente já começar a desmistificar.
Gente, há uns 3 anos atrás, a influenciadora com 100 mil, 50 mil, meio milhão de seguidores era a que vendia. Hoje não é mais. Porque graças ao TikTok, eu sei que a Sara, minha amiga, minha vizinha, também consome o que eu gosto de consumir e ela tem 5 mil seguidores. Então eu compro mais do que a Sara indica do que a influenciadora de 500 mil, porque aquela vida que a menina vive, no Instagram principalmente, aí para vocês entenderem um pouco o poder do TikTok, eu tô entendendo que é mentira. Eu entendo que o Instagram, a vida do Instagram, e não é culpa do Instagram, ela não existe. E o TikTok, ele é real. O TikTok, enquanto eu me maquio, eu tô aqui gravando vídeo. Quanto mais natural, melhor performa o meu vídeo. Então, logo as pessoas não precisam mais criar aqueles cenários, forjar aquelas coisas que elas faziam. Quanto menos produzido, que é o que a gente vem chamando de low contenter, né? Um conteúdo de baixo, e não é baixa qualidade, mas eu me importo com o conteúdo e não com a estética. Porque por anos eu consumia a estética e aí eu descobri o quê? Que a pessoa não tinha conteúdo na hora que eu comprava o curso, que o produto não era tão bom. Então, vem caindo. Então, se vocês estão falando assim, eu investi numa influenciadora, quem é que investiu em influenciadoras grandes e percebeu que não tem mais o mesmo resultado? Né? Não tem mais o mesmo resultado. Agora eu dou a dica. Então, em vez de eu pagar um cachê de R$1.000 para uma influenciadora, eu vou fazer uma coisa que se chama UGC, tá? Só, acho que aqui, UGC, que é essa nova moda do momento, que é User Generator Content, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário. Em vez de eu pagar R$1.000 para uma influenciadora ir para minha loja, eu vou achar 10 micro influenciadoras. E quando eu falo influenciadoras, ela pode ter 1.000 seguidores no Instagram. Se esses 1.000 seguidores forem o meu público, ainda mais eu que estou aqui numa cidade menor, não tem por que eu pegar alguém que fala com gente de São Paulo, gente do Rio, não tem. Né? A não ser, claro, que eu for turismo, outra coisa. Mas, neste caso, eu vou pegar 10 mulheres e vou falar assim para elas, em vez de eu pagar R$1.000, tirar do meu bolso o lucro de R$1.000, eu vou falar assim, vou te dar R$100. Você não vem aqui na minha loja, compra alguma coisa e faz um vídeo para mim? Ao invés de eu ter um vídeo de uma influenciadora por R$1.000, eu tenho 10 vídeos de 10 mulheres reais que conversam com o meu cliente, ainda consumindo dentro da minha loja. Isso, gente, já é uma tendência nos Estados Unidos muito forte. Tem gente ganhando muito dinheiro com UGC. Porque daí eu não preciso contratar só quem tem muito seguidor. Eu contrato quem sabe fazer conteúdo. Também não adianta eu contratar alguém que vai lá, treme, faz um conteúdo feio. Eu contrato pessoas que vão me dar esse vídeo. E aí, ao invés de eu ter uma agência precisando fazer 10 vídeos no mês, eu tenho 10 pessoas fazendo vídeo pra mim. Quem aqui já viu já entrou no site, tem muito aí na Shein, acaba fazendo muito, não sei se alguém já entrou e viu um monte de videozinhos, um monte de gente falando, fazendo uns vídeos, aparece muito no Facebook esses anúncios da Shein, a Shein na Shein, esse produto, isso é tudo UGC, tá? E essa tendência, aqui eu trouxe alguns exemplos pra vocês, é muito natural. Então as meninas usam muita maquiagem nessa linha, então a pessoa tá lá se maquiando, falando alguma história aleatória no TikTok, e ela fala, gente, aproveitando essa base que eu estou usando, da Mari Makeup, ponto, é o que precisa. E a Mari Makeup usa essa mesma arte para divulgar para todo mundo, fica natural. E isso ajuda a gente, como varejistas, como empresários, a otimizar o nosso investimento, a não depender de uma só pessoa, porque também quando é isso, quando eu uso uma influenciadora, duas, se essa influenciadora faz alguma coisa errada, cai na minha marca. E isso me ajuda também a ter mais capilaridade, a conseguir conversar com mais pessoas e a conversar com o meu cliente. Lembra que eu falei lá do tom de voz, da conectivismo, né? De se conectar de verdade com o seu cliente? E o UGC te permite isso. Opa. Outro ponto, terceiro, que é um dos que eu mais gosto agora, né? Deixa eu só ver, só me fala a hora, gente, que eu tô sem relógio. Temos... 9, então a gente tem tempo, então tô dentro. A gente vai falar da loja. Gente, a loja, um impulsiona o outro, a loja e o online.
parou aquela história de, ou eu sou online, ou eu sou físico. Não, é uma coisa só. O nosso negócio é uma coisa só. E aí eu trouxe para vocês 3 modelos de lojas que a gente viu muito forte esse ano em Nova York, e eu vou explicar um a um, tá? A gente viu a loja que é aquele efeito uau, aquela loja que faz eu sair de casa para ir. Aquela loja que é quase um playground, que é uma brincadeira, que eu me divirto na loja. Ou eu aprendo, ou eu conheço alguma coisa. A gente tem a loja efeito escape. Aquela loja que ao entrar eu falo, nossa, onde que eu tô? Nem parece que eu estava onde eu estava. E por último, a gente tem aquela loja que traz o efeito de comunidade. Ou seja, aquela loja que abraça, que fala, vem para cá fazer parte. Vem comigo fazer parte. E eu, como brand lover, né, amante da marca, eu vou para essa loja. E tem algumas características do retail design, né, que a gente chama, que daí eu vou explicando, mas aqui é mais características. As lojas, elas estão usando técnicas de otimização. Muitos móveis que se movem, né? Então, o móvel, ele sai do lugar para dar espaço a uma aula de yoga, numa loja de esportes. E aí, acabou a aula, eu volto no meio a minha ilha de tênis, por exemplo. Usando muito sensorial, lojas com muito cheiro, com muita cor, com muito LED, né? Tá até aqui no final, ó, LEDificação, muito LED. Quando eu falo LED, a gente não está falando só de grandes painéis, eu estou falando de detalhes, de luzes, mas que mexam com os 5 sentidos nossos. Tem lojas também trabalhando muito essa questão do museu, parece que é quase um museu. Ao invés dela colocar 1 milhão de produtos, ela coloca 2, 3, né? E ao entrar, eu olho e falo, uau, é uma loja, uma exposição de produto, o que é? Né? E por último, a loja também monocor. Lojas, quando a gente trabalha uma cor só, chama atenção. E aí eu tenho esse efeito de escape também. Essa daqui é um exemplo que eu adoro. Esse daqui, gente, é uma ótica. Tá? Ela tem em vários lugares do mundo. Essa daqui é em Nova York. Essas daqui, elas são em Singapura. Cada uma é diferente. Eu nunca vou achar uma Gentler Monster, que é o nome da ótica, igual. E ela tem uma curadoria, uma história. E é muito engraçado, ano passado eu fui nessa loja, nessas duas aqui em Singapura, na NRF, eu entrei nessa de unicórnio, eu falei, nossa, deve ser uma loja de bichinho de pelúcia, eu vou comprar pra Rubi. A hora que eu entrei, eu falei, não, mas não é bichinho de pelúcia. Eu fui entrando, tinha uns óculos perdidos, eu falei, gente, mas calma aí, calma, deixa eu entender. E aí que eu entendi que era uma ótica. Essa aqui de baixo também é a mesma coisa, ela tem um olho que se mexe, aí é um pouquinho mais claro, que é uma ótica. E sabe o que é o mais bacana? É claro, mas tudo exposto. Então você começa a ver os óculos e olha só como é entretenimento. Eu estou me divertindo e no meio dessa diversão, no meio de eu passear por esse ambiente lúdico de unicórnios, por exemplo, eu encontro um óculos. Eu coloco esse óculos e a gente mexe com um lado da nossa cabeça que é o seguinte, quando eu saio do racional e vou para o irracional, que é quando a gente trabalha todas as emoções do cérebro humano, o que acontece? Eu compro mais, eu consumo mais. Logo, eu nem precisava de um óculos de sol, porque eu já tenho um. Eu entrei para comprar um unicórnio para minha filha, eu tô com óculos. Ai, mas ficou tão bom esse óculos e tá cheio de espelho. Acho que eu vou levar. Que é o que hoje as redes sociais fazem com a gente. No meio daqui da minha diversão, eu vejo algo que eu não preciso, mas eu compro. Isso que é a loja que entrete. Então, o objetivo da loja, do espaço, não é o consumo, mas sim o entretenimento e, by the way, eu compro. Tem um caso muito emblemático daqui, da cidade. Como eu falei, aqui é a cidade da minha infância, mas fazia anos que eu não vinha. E o padrinho do meu marido mora aqui, ele se aposentou da Embraer e veio pra cá. Faz acho que uns 5, 6 anos que ele está aqui, ele mora lá em Martins de Sá, e ontem, então, a gente aproveitou, veio, ficou na casa deles. E eu falei, mas eu vou fazer a palestra no shopping. Ele falou, nossa, que shopping legal. Adorei o shopping. Falei, adorou? Mas adorou por quê, né? Tipo, não adoro. Ele, porque eu nunca tinha ido. Falei, você nunca foi no shopping? Ele, não, mas semana passada teve um evento de torresmo. Foi isso, torresmo? Teve um evento de torresmo e eu não aguentei. Eu saí daqui de Martins de Sá, porque, veja bem, o consumo dele. Ele saiu da Embraer, ele quer paz, ele quer pé na areia, chinela havaiana todo dia com a esposa dele. Ele falou, eu fui no festival de torresmo, porque ele entendeu que é a mesma coisa do chinela havaiana da praia, então ele pode vir passear. Aproveitei e conheci o shopping. Fiquei impressionada. Essa semana a gente até foi no cinema.
5 anos que ele mora aqui fixo. Ele nunca tinha vindo. Ele não veio para o shopping para comprar. Ele veio para se entreter. E aí ele conheceu. E aí ele consumiu. Só essa semana ele já tinha voltado. É sobre isso que a gente fala da loja que entrete. Às vezes, Sara, eu não tenho dinheiro para fazer uma loja dessa. Tudo bem, faz um coquetel. Dá uma aula de marketing, dá uma aula de moda, se eu tenho moda. Dá uma aula de alguma coisa. Dá uma razão para o seu cliente ir para a loja. Fato é, pode ser que ele não compre na hora, mas ele foi para a tua loja, ele se divertiu lá, mexeu com o lado esquerdo do cérebro, acabou. Você já tem uma venda, 50% dessa venda pronta. Gente, aí vocês vão falar assim, mas lojas bonitas, diferentes, só existe lá, né? Brasil, Campinas. Quem aqui conhece Campinas? Que pertinho, interior, né? Não tô falando nem de São Paulo, capital. Todas essas lojas, se eu não me engano, só essa daqui da cerveja, que é em São Paulo. Todas essas são em Campinas. Lojas da Oxxo, que são totalmente temáticas. Sabe quantas lojas temáticas eles têm? 22 no Brasil. E eles falaram que essas lojas vendem a média de 64% a mais do que uma loja de conveniência normal. Então, aqui outra loja, o efeito escape agora. Então, a gente foi para a loja de divertir, agora é o efeito escape. Essa daqui é uma loja, a Soline. Ela vende livros de receita, mas livros de receitas bem caros, bem premium. E ela abriu a primeira loja dela em Nova York. Ela é da França. Ao entrar na loja, parece que eu tô... Aqui é a loja, tá vendo? Parece uma casa de uma tia na França. Eu não tenho tia na França, mas se tivesse, eu acho que seria assim, né? Parece que eu tô na casa de alguém. E aí, tem uma mesa, eu sento, e os livros, eles são partes da decoração. A parte de fora da loja é um café. E quando eu fui ler sobre o propósito dessa loja, foi falado, a gente tem essa loja com o objetivo de fazer a pessoa parar e sair da loucura de Manhattan por um tempo. Olha que bacana. Essa é uma outra efeito escape, que é a APL, é uma loja de tênis. Então ela tem um efeito escape, mas também dessa questão que eu falei da museificação. A loja, ela é... Ó, dá pra ver onde tá os tênis? Gente, ao entrar na loja, é surreal. A loja, ela te leva para outro lugar. Eu entro assim e falo, onde que eu estou? Na vitrine, ela tem uma luz que é inteligente. Então, ela usa inteligência artificial. Se está muito claro lá dentro, ela adapta a luz para ficar contrastante, para realmente eu sentir esse contraste. Se está de dia, a luz dentro é mais escura. Se está à noite lá fora, a luz de dentro é mais clara. Para realmente, a hora que eu entro, eu ter essa ideia de contraste. Fora que ela é todo um estilo museu e muito otimizada. Tem espaço... Tudo é pensado para fazer um evento, uma palestra. E aqui do lado, não sei se vocês estão vendo, isso daqui são provadores de tênis. É um lugar para eu sentar e provar meu tênis. Né? Então, assim, a hora que eu sento, e é mármore, é um tênis caro, tá? Então, a hora que eu sento no mármore, que já na minha cabeça, a hora que eu coloco a mão, marca sinestésico, o mármore é caro, já elevou minha consciência para outro lugar, eu já sei que é um produto mais caro, a hora que eu coloco o tênis e eu descubro o preço, eu nem assusto. Eu achava que era isso mesmo. É mais ou menos assim que a nossa cabeça funciona quando a gente fala de neuromarketing, consumo. E no Brasil? A gente tem a Simple Organic. Não sei se vocês sabem, a Simple Organic é uma marca de Florianópolis. Né? Ela até usa esse nome, quem não conhece, eu mesmo antes, tá, gente? Eu achava que era uma marca de fora. Essa é uma loja aqui no Oscar Freire. A loja embaixo, tá vendo aquela escada? A gente sobe, gente, tem a parte de cima um spa. E eu fui visitar essa loja semana passada, eu falei, posso fazer uma foto lá em cima? A moça falou, não pode fazer, porque a gente está com uma cliente. E quando a cliente está lá, é para ela se sentir em paz, livre de celular. Eu falei, uau, eu não posso nem subir com o celular? Falou, não, a não ser que não tem cliente nenhum, no meu caso, porque eu queria fazer foto, mas se eu sou uma cliente normal e falar, eu vim fazer um spa, ela pede para eu deixar o celular lá embaixo, para me conectar naquele momento, naquela música. Tem uma empresa em Nova York que faz unhas. Sabe o que ele faz? Chama Hawaii Nails, se eu não me engano. A hora que eu tô fazendo a unha, ela coloca um fone e um óculos de realidade e me manda pro Havaí.
e a pessoa faz a unha lá no Havaí. Acaba, tira, a pessoa vai embora. O outro efeito que a gente tem, né, como eu falei, é efeito de comunidade. Louis Vuitton, marca altamente cara, de luxo. O que elas estão fazendo no luxo? O luxo também está entendendo que se eu não trabalho, a classe A, ela tem limite, né? E tem mais marcas classe A chegando. Então, logo eu tenho que ficar mais acessível. A Louis Vuitton abriu essa loja, gente. Essa daqui é a loja, tá? Não é uma foto tipo de 3D, é incrível. Uma loja para ficar 3 anos. Que enquanto ela tá reformando a loja dela oficial. Imagine como não vai ser a oficial. E dentro ele fez o quê? Café. Eles vendem o quê? Chocolate da marca, $30. Eu não posso comprar uma bolsa de $10 mil, 10 mil não, né? $1.000 toda vez que eu vou para Nova York, mas eu posso comprar um chocolate de $30 toda vez que eu vou para Nova York. Logo, a marca extremamente premium se torna acessível e traz as pessoas em torno dela. Aqui é o caso da Lego, é uma outra loja que faz isso muito bem, eles falam muito isso, que a Lego ela é um local não é um local só de transação, é um local de contato com as famílias, né? Aqui é a loja da Lego na Quinta Avenida. Olha o tanto de gente nessa loja. E é uma loja para você brincar. Eu estava sozinha, eu sempre vou sozinha nessas viagens. Como eu falei, eu sou mãe do Raul e da Rubi. Gente, eu fiquei assim, apaixonada. Eu falava, meu Deus, eu quero ir para Nova York para levar eles para brincar na loja. Deixa eu passar. Opa, aqui é um pouco mais da loja, tá vendo? Então, muitos lugares para foto. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, eu criei os bonequinhos personalizados para eles. Então, eu fiz lá Rubi, Raul, tudo muito acessível. As crianças pegando, brincando. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um gatilho que chama gatilho do toque. Tudo que eu toco, a chance de eu comprar é 34% maior. Então, às vezes, a gente tem aqueles produtos, não, se tocar, se quebrar, pagou. Não toque, né? Quem aqui já viu? Ninguém tem aqui na loja isso, né? Não, né? Se tiver, vai sair daqui e vai falar, nossa, a moça lá falou isso, eu vou tirar esse papel. Ok, de fato, gente, tem criança, como a minha criança, a Rubi, ela é essa que vai pegar e vai quebrar, tá? Ela já fez isso algumas vezes. Mas aí também vai dos pais. Aí por causa dela, eu vou evitar que outras pessoas peguem, que outras pessoas sintam. E ao pegar, eu compro. Isso é comprovado cientificamente. Isso é neuromarketing de novo, explica. Né? Opa. E o Lego, além disso, eles têm essa questão que eu gosto muito, que é de construir uma comunidade. Eles criaram um site que chama Construa com a Gente. E aí você coloca lá, fala, gente, vocês podiam fazer um Lego de Caraguá, por exemplo. E vai uma votação anual. Os Legos mais votados, eles criam. Olha que legal. Então, por exemplo, tem o Lego Friends, nasceu dessa votação. Quantas coisas eu não posso criar com o meu cliente hoje? Eu não preciso ser Lego para fazer uma ação dessa. Eu não preciso ter um site para fazer uma ação dessa. Ai, eu tô voltando aqui. Né? E por último, os vendedores, ó, eles criam os próprios nomes e eles personalizam os próprios bonequinhos. Então passa de ser uma loja de fato de transação para uma loja de conexão. E aqui no Brasil? Gente, essa loja acabou de abrir. Sabe que loja é essa? Deixa eu ver se está passando o vídeo. Clica para mim, por favor. Aqui é um vídeo. Acho que esses dois aqui. Pode clicar nos dois, está sem som. Sabe que loja é essa? Alguém quer chutar o nome da loja? Acabou de abrir. Aqui dá para ver melhor o que é o produto. Oi? Não. Quase. É sabonete. Oi? Francis. Sabonete Francis. Que só vendia no mercado. Que tem desde 1900 e bolinha. Olha a loja que eles criaram. Gente, é em São Paulo. Vale muito a pena visitar essa loja, tá? Fica na Oscar Freire também. A loja tem 3 andares. A loja tem toda uma parte aqui que eu estou mostrando de aroma. Então, os cheiros, eles são todos digitais. Eles fizeram do sabonete um movimento. Então, de novo, a gente às vezes acha que não dá para eu criar uma comunidade e eu crio. Eles têm cursos
de perfumaria, cursos de creme, eles têm spa das mãos. Aí eu falei, quanto que custa o spa da mão? Não, é gratuito. Vem aqui, a gente lava sua mão com um sabonete, passa um creme e você sai daqui com a mão macia através da Francis. O cliente, gente, ele precisa ter uma razão para ir para a tua loja, senão ele compra online. É igual o Subway. Quem aqui compra Subway online? A gente enfrenta a fila do Subway, mas por quê? O que a gente quer falar? Quem aqui gosta de Subway? Não sei se tem Subway aqui. Eu sou fã. E gosta por quê? Você fica na fila ou você compra online? E por quê? E pedir mais, né? Eu, geralmente, a azeitona, ela coloca 2 negocinhos. Eu falo, coloca mais um pouquinho, não é? É isso. Eu tenho uma razão para ir. Senão, eu compro no online. Esse daqui é um outro exemplo. Vamos ver se esse vídeo está rodando. Numa loja de brinquedos. Gente, eles têm essa área de adoção de bebê. Reborn. Então, eu vou, dá pra ver aqui atrás, ó. Eu vou e eu posso escolher o meu bebê. Eu posso pegar no colo. E sabe o que é pior? Eu queria comprar essa Reborn pra minha filha. Eu falei, eu vou levar pra minha filha. A moça falou, não pode. Eu falei, oi? Falei, não, que eu falei que eu era do Brasil. Ela falou, não pode. Eu falei, como assim não pode? Eu falei, será que eu não posso levar a alfândega, né? Eu falei assim, quem que vai cuidar da boneca? Da bebê? Eu falei, minha filha. Ela, então, como que ela vai adotar uma criança sem conhecer? Vocês têm noção? E ela não deixou eu comprar. E eu voltei de lá falando, nossa, quero trazer a Rubi aqui para escolher uma boneca no berçário de bebê. A loja toda aqui, ó, que é o berçário, a loja lotada, uma loja de brinquedo que faliu, que em 2018 fechou e voltou a abrir lotada. Tudo muito mais caro do que qualquer outra loja, mas todo mundo comprando. Tem esse ano que eles fizeram uma bancada de ursinho de pelúcia. E quem vende ursinho de pelúcia são, de fato, atores que contam uma história. Então, qual história eu posso contar na minha loja? Né? Eu gosto muito dessa frase do Luiz Seco. Ele fala o seguinte, gente, a nova métrica do varejo não é ter um monte de loja, é ter a loja. E ela não precisa ser grande, tá? Ela não precisa ser, nossa, ela tem que ser a loja, pensada para essa experiência. Ela tem que estar no lugar certo, onde o meu cliente vai ser cômodo para o meu cliente vir. Também aquela história, vou ter uma loja num lugar tal, que não tem... Não, eu preciso estar num lugar fácil, que o meu cliente venha e seja a loja. Aí por isso, desculpa, eu vou puxar a sardinha, tá? Por isso que eu sou fã de shopping, né? O cliente chega, estaciona, vem. Né? O que me mata ir para centro, uma das razões é isso, né? Às vezes é achar estacionamento. Então pensa sempre nisso. Tá, tem lugar para parar o meu cliente? Onde que ele vai ficar? E eu tenho a loja que tenho essa experiência para ele. Esse é um exemplo aqui, a Tefal, é a loja desse ano. É uma loja que ela nunca teve marca, é um estilista de bolsas. E esse vídeo ele não está passando. Eu vou mandar depois para você, Glaucia. Aí você compartilha com o pessoal, por favor, que está aqui presente. Essa loja, gente, ela é toda de LED. Sabe o que é o melhor? Quando você vai experimentar roupa, eles levam você para dentro do provador e a hora que você sai do provador, tem uma fotógrafa que tira foto como se você fosse, tipo, desfilar. E aí você pode, inclusive, desfilar num lugar como se fosse uma passarela, fazer lá e a fotógrafa tira e já te manda a foto. E aí você não compra a roupa que você desfilou pela primeira vez? Compra. Né? E é uma experiência muito louca, porque você não espera por isso, tá? O vendedor falou, vai, experimenta. Ai, tá bom, vamos lá, vamos experimentar, né? A hora que abre, sem brincar, a hora que abre a cortina, você, deixa eu ver, a hora que abre a moça tá lá, vai, vem, desfila. Daí você fala assim, nossa, mesmo que você não queira, você vai, né? E aí ele criou uma experiência. É difícil? Não. Basta a gente ter criatividade. Claro que aqui ela vai tirando foto, vai aparecendo no telão, um telão gigante, mas dá pra gente adaptar isso pra nossa realidade. E a Melissa faz isso muito bem. De novo, Oscar Freire. Eu sou fã da Oscar Freire, eu acho que a Oscar Freire é a quinta avenida nossa e a gente às vezes não vai lá como deveria para ter ideias. A Melissa tem essa bolinha, gente, que você entra na loja, ela te dá moedinha para você pegar. Ela tem a parte de fora, que é um jardim, escapismo, no meio de São Paulo, um jardim, com água potável, com garrafinha para você encher a garrafa. As meninas da loja, elas conversam com você e aí você fala assim, eu quero um número tal, ela pede para outra. Eu falo, mas
E a meta? E a comissão? Ela, não. A gente ganha quando a loja vende, não quando eu vendo. Olha que fantástico. Colaboração entre as vendedoras. E aí, essa moça que me atendeu outro dia, ela falou assim, eu vou pedir para outra conectora. Eu falei, conectora? A gente aqui é conectora do cliente com a marca, não é vendedora. Olha que fantástico. E fora isso, a Melissa, gente, cada vez que a gente vai, tá de um jeito, tá? Então, essa daqui é a mesma loja. Isso foi no final do ano retrasado, tinha uma piscina de bolinhas. Daqui foi no ano passado. Agora tem um telão de LED gigante. Eu tirei a foto e não salvei, ficou só no meu stories, por isso que eu não trouxe. Mas assim, a cada 3 meses eles mudam totalmente o layout da loja. E, mas Sara, eu não uso Melissa, não conheço ninguém que usa. Posso chegar lá e falar, quero conhecer a loja? Pode. É uma loja aberta e chama Galeria, que o intuito da loja não é vender. Mas é engraçado, vende. Porque tem uma lógica por trás, né? Por último, a hipersegmentação, né? Chegando já na parte final. Cada cliente é único, então a gente vem trabalhando muito isso. O que é hipersegmentação? Como eu faço uma segmentação, trato aquele cliente de forma única, mas aí fala assim, mas é quase impossível eu fazer isso. A gente tá numa fase que eu preciso entender isso para as minhas ofertas, eu preciso entender isso para a minha ligação e para o meu produto também. Eu fui visitar uma loja também, né, da Porsche, e eles abriram um negócio gigante, assim. Ela falou, se você quiser, você escolhe a cor do tapete, você escolhe o acabamento, fosco, brilhante, e aí do fosco, brilhante, dourado, prata, bronze. Eu sei que eles tinham mais ou menos uns 30 itens, e as combinações dos 30 itens faziam nunca ninguém ter um Porsche igual ao outro. Até poderia, mas a probabilidade de encontrar era muito difícil. É o que a Nike faz. Ela fala assim, o seu tênis é único quando você faz a customização. Na Oscar Freire também tem essa atividade. Só que não é. Posso fazer um e alguém pode fazer igual, mas a probabilidade é que seja mais difícil. Como que eu trago a customização aqui para o meu negócio? Se eu tenho loja infantil, ou o Dia das Mães está chegando, não tá? Simplesmente eu posso trabalhar com uma sacola especial na qual eu imprimo uma foto do meu cliente lá na hora e colo na sacola. Ou eu posso entregar um cartão e ter um espaço cheio de aquarela, canetinha. Eu falo, olha, faz aqui um cartão para sua mãe. Pronto. Foi o cliente mesmo que customizou, mas fez aquele presente ficar único. Ao invés de eu ter sempre a mesma cor da fita, aqui eu só tô trazendo para embalagem que é o mais fácil, tá, gente? Que é o que a gente consegue fazer amanhã, né? Em vez de eu ter uma fita, a cor da minha loja é preta e prata, então eu tenho só fita prata, posso ter prata, posso ter dourada, posso ter cores que remetam, vários tipos, e aí eu falo, olha, gente, qual que você quer? Só dele poder escolher, ele já acha que ele é único. Aqui é da Nike, né? A Nike tem isso. A Nike, gente, até, acho que não foi o vídeo também. Aqui, ó, essa foto minha, a Nike, ela tem uma luz que eu escolho. Que luz eu quero? Se eu faço esporte ao ar livre, é uma luz. Se eu faço esporte na academia, é outra luz. E se eu faço yoga, lá nos Estados Unidos, não sei porquê, é outra luz. Então, conforme eu tô experimentando a roupa, eu escolho a cor e aí ele vira, esse daqui, ó, ele muda a cor e eu consigo realmente... Vê só se não é um vídeo aqui, essa parte de cima, por favor, a do meio pra ser... Não. Acho que não foi, não tem problema. Depois eu mando pra vocês também. Conforme ele vai mudando a cor, conforme eu quero experimentar. Esse foi, né? Vamos ver. Não tá indo? Então não tem problema, depois eu vou mandar pra vocês. Mando a apresentação também, tá, Glaucio? Essa apresentação é de vocês, tá? Depois já tá com o time, inclusive, aqui do shopping. E aí, por último, o branding 360, né? Não é mais uma obrigação e a gente vai falar um pouco aqui rapidamente de sustentabilidade, né? Aqui é o caso da Burberry, é uma marca extremamente premium, trazendo só papel craft, só embalagem sustentável, porque a gente tem essa mania, mas sustentável é também elegante? Dá pra ser, né? A sustentabilidade, ela vai mais que um modo de pensar. Gente, ela é essencial. A gente passou da fase de diminuir os danos para a natureza, para zerar. Então, nós estávamos numa fase em vamos zerar os danos. Agora a gente está numa fase de negativar. A gente precisa negativar os danos que a gente causou, porque senão o mundo não vai aguentar. Isso foi muito falado, isso vem sendo muito falado, né? Como que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia e
comunicar essas práticas. Ah, vou comprar um calçado. Alguém que tem loja de calçado? Não? Mas uma coisa de calçado, por exemplo, vou comprar... a pergunta, quer levar a caixa ou posso já mandar para reciclagem? E aí eu acho algo assim, né? Roupa, antes as roupas vinham cheias de saquinho. Será que eu não posso já comprar 100 e avisar o meu cliente? Ah, não tem mais... não veio aquele saquinho, não vem mais porque a gente está zerando o uso de plásticos aqui na nossa loja. São práticas assim, que são simples, quando a gente comunica, o cliente vai falar... E lembra lá, os alfas, eles ligam muito para isso, tá? E eles compram mais por conta disso. Aqui, deixa eu só mostrar, esse aqui é um vídeo, da Leves, que fala sobre como funciona um par da Leves. Quer ver, ó? Eles foram feitos para durar, então ela já começa assim. Então, eles mostram que o mesmo par de jeans, ele foi sendo usado por muito mais tempo por outras pessoas, né? Trazendo um pouco essa questão também do recycle, né? De como que eu trabalho a customização. E aquela frase aí, então você pode usar por mais tempo. E desperdiçar menos, né? E aí ele traz a frase emblemática, que é: compre melhor, use mais. E vocês vão falar assim: nossa, mas a gente vai contra as pessoas comprarem muito, muito mais? Não. A gente vai no fato da pessoa comprar bem. E a gente está numa fase que as pessoas estão falando assim: em vez de eu comprar 10, de 10 reais, isso é muito bom pra gente, que daí mitiga um pouco aí os nossos concorrentes desleais fora do Brasil, eu vou comprar mas que seja bom. A Leves, com essa campanha, que ela falava assim, compre menos, use mais, ela triplicou as vendas dela nos 6 meses consecutivos pós-campanha. E trazendo para o Brasil, não sei se vocês conhecem, eu ainda não conhecia, eu conheci essa semana essa marca, chama Salve Club. É uma marca de shorts, tem quiosques em shopping. Fica a dica, gente, achei fantástico. Eu não conhecia. E eles fazem o quê? As bermudas, elas são feitas com garrafa PET. Cada bermuda é feita com 2 garrafas PETs. E cada bermuda tem uma história, então tem todo um contexto, que é praia do Brasil. E assim, é fantástico. É a hora que você vai ver o produto, o acabamento, e fala, nossa, como assim? Vou comprar. E é um produto caro. Tá? Uma bermuda de adulto era tipo 300 reais. Mas aí a pessoa fala, mas ela dura eternamente, porque é PET não estraga, tal. Conclusão, cheguei em casa com bermuda para todo mundo. Ainda tinha pai, filho e filha. Né? Cheguei em casa com bermuda para todo mundo. Aí meu marido, mas como? Eu falei, não, mas vai durar eternamente. Falou que não estraga. Vamos ver, né? Só minhas crianças crescem. Daí ele falou, mas as crianças crescem. Comprei grande já. Vai durar uns 3 anos. E, gente, essa questão de se conectar genuinamente com o cliente, eu já falei bastante sobre isso, né? Mas as pessoas são a razão das nossas marcas, das nossas lojas existirem. Sempre pensa nisso. Quem são as pessoas? E pessoas, quando eu falo, não é só o cliente também, é o meu time, o meu colaborador. Quem são as pessoas? Elas são a razão de tudo que a gente faz. E olha esse dado, gente. Esse dado eu adoro, que ele fala o seguinte... Experiência do consumidor, 88% das pessoas falam que é mais importante do que o próprio produto ou serviço. Eu compro um serviço, eu compro um produto muito mais pela experiência que eu tive ao longo até aquela decisão do que efetivamente pelo produto em si, se eu gostei ou não. E a venda, né, é consequência de um ótimo relacionamento. E aí eu questiono para vocês. Como está o relacionamento de vocês? Não com o seu cliente, mas com o seu colaborador. Porque muitas vezes quem faz a venda não sou eu. Como que eu estou me relacionando com o meu time? Porque quando a gente tem um time feliz, coeso, as coisas acontecem muito mais fluida. Então isso foi muito dito lá na NRF. Quando a gente fala de branding 360, da marca 360, é também a marca da minha empresa empregadora.
E agora sim, por último, falar sobre esse ponto aqui, que é uma estratégia, que é o Slow Retail, que é o que vem findar essa NRF, tudo que foi falado. Esse daqui, gente, ele é o Lee Peterson. Aqui tem um QR Code, que eu sempre esqueço, mas aqui eu tenho um grupo de WhatsApp que eu mando várias coisas. Toda vez que eu vou viajar nessas NRFs, eu trago conteúdo. Quem tiver interesse é só ler o link e vai direto para o grupo. Agora o grupo está parado, porque não tem NRF, mas agora em junho, que a gente for de novo para Singapura, volta a ter conteúdo. O Lee Peterson, ele falou o seguinte: as lojas, elas não devem competir diretamente com o online e vice-versa. Cada um é bom em um ponto e ponto. Eu não preciso, se eu sou uma loja física, eu não vou conseguir ter a agilidade de uma loja online. E se eu sou uma loja online, eu não vou conseguir ter o contato de uma loja física, uma experiência de uma loja física. E está tudo bem. A gente perde dinheiro, a gente se perde quando a gente começa a querer ser algo que a gente não é. Quando a gente tem uma loja, ai não, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que atender como se eu fosse no online. E no online, é o caso do metaverso, não, eu tenho que criar um metaverso para ver se eu tenho a mesma experiência do físico. Não vai ter. Gente, físico é uma coisa, metaverso é outra. Então a gente tem que entender isso e aceitar e tá tudo bem. Né? E aí esse caso, eu gosto muito desse termo que ele falou, mas era um termo de Slow Retail. Aqui é uma loja, gente, que eu visitei em 2022, tá? É uma loja que chama Slowwear. É uma loja de Veneza que tinha aberto lá em Nova York. Ao entrar na loja, eu já percebi que o preço era outro, né? Tipo, as coisas, assim, uma camiseta de algodão, a mais barata era $149, sendo que para o americano é uma coisa muito cara. E o vendedor veio falar comigo. Quando eu vou visitar, eu não falo que eu sou de shopping, que eu sou de loja, que eu trabalho para associação comercial, eu não falo nada. Eu faço que eu sou cliente. Ele começou a me contar: você conhece a marca? Eu falei: não. Eu falei: uma marca de Veneza, tal, tal, tal. Ele: vem cá, deixa eu te mostrar o nosso álbum. Ele me colocou sentada em um banco, em um sofá. Ele me deu um álbum para mostrar como aquela camiseta que eu tinha, né, que eu estava testando, né, colocando a mão, era produzida. Um álbum mesmo, tá, gente? Um álbum de casamento. Igual quando a gente senta em casa de recém-casado pra ver o álbum. Hoje em dia a gente vê no DVD, né? Mas antigamente. Aí ele falou: você quer um cappuccino? Eu falei: pode ser. Quer um cookie italiano? Eu falei: nossa, cookie italiano. Aí ele me deu um cookie italiano. Aí ele me contou de como foi criado. Ele me contou um monte de história. E aí ele foi me mostrando a modelagem isso, modelagem aquilo. Eu falei: nossa, tinha um blazer maravilhoso. Eu falei: nossa, meu marido é lindo esse blazer. Ele falou: nossa, você tem marido? Eu falei: tenho, não, vai ficar ótimo pra ele. $1.200 o blazer. Eu falei: ai, meu Deus, tô ferrada. E eu sou dessas, tá? Se eu sou bem atendida, eu falei: meu Deus, como que eu vou explicar pro meu marido que eu vou levar um blazer de $1.200? Ele vai me dar a conta, né? Aí eu peguei e falei: vou levar uma camiseta. O mais barato da loja era a camiseta de 129. Falei: vou levar uma camiseta branca, $129, R$600, mas tudo bem, né? Pensei comigo: vai, seja que for. Eu falei: vou levar a camiseta. Ele: não leva a camiseta não. Eu falei: ai, pronto, ele vai me vender o blazer. E eu com o cookie na mão, né? Então, detalhe aqui, gente. Quando a gente come, a gente consome mais, tá? Porque quando a gente tá com fome, a gente não compra. Então, quando a gente coloca alguma coisa, principalmente doce, remete à infância, que remete ao sentimento límbico, que faz o quê? Ficar mais feliz. E eu lá comendo cookie, né? Aí eu falei: vou levar a camiseta. Ele: não leva, né? Eu falei: pronto. Ele falou: faz o seguinte, você vem todo ano? Eu falei: quase sim, né? Toda NRF. Quando você voltar no próximo ano, vem com seu marido. Aí ele experimenta. Porque não tem como comprar um blazer desse sem ele experimentar. E a gente faz sob medida. E realmente, e todos os vendedores, eles conseguiam fazer ajustes. Eles eram meio que quase alfaiates. E eu não tenho a foto do vendedor, gente. Mas o vendedor aqui, eu tô falando desse jeito, vocês vão achar que era um cara todo... Não, era um americano, com calça jeans, a camiseta branca, com mega hair, assim, aquelas tranças, sabe? Tipo, não era nada assim. Quando eu falo, parece que era um... Não, mas ele tinha a essência da loja. Isso que é o mais legal, né? E aí eu falei: não, mas eu não sei se meu marido vem o ano que vem. Ele: tudo bem. O outro ano ele pode comprar. Ou se não, um dia que você for para a Itália, a gente tem loja em Veneza. Aí ele vai lá e experimenta. Ele me levou até a porta, me deu mais um cookie, me deu um catálogo da loja
e me deu um cartão com todas as lojas. Ele falou assim, não tenha pressa, a gente chama slow wear, né? Que é slow wear, tipo, use devagar. A nossa marca não foi feita para acabar amanhã, não. Ela vai estar aqui quando você com seu marido voltar. Olha que fantástico. Né? Até a foto aqui, ó, provando, eu sentada, eu tomando chá, para provar que é verdade essa história, me parece mentira, né? Mas sabe o que é mais fantástico? Ele abriu mão de vender uma camiseta de $129. Só que ele ganhou o quê? Uma cliente que quando eu voltar para Nova York com meu marido, vocês acham que eu vou lá levar ele, obrigar ele a comprar o terno, sim ou não? Com certeza. Por isso que ele não quer ir para Nova York comigo, entendeu? Com certeza. Então, é isso que é o slow retail. É aquele retail que eu sei que às vezes eu vou ter que abrir mão de vender coisinhas pequenas, rapidinhos, mas para vender a coisa, a bolsa, o sapato. E aí o meu cliente vai ser feliz comigo. E aí eu vou vender a promoção na época da promoção e não ter aquele cliente que só compra coisa... Sabe aquele cliente que chega, o que tem de promoção hoje? Né? Aquele corner que eu sempre tenho lá, promoção. Quando eu tenho um corner 100%, todo santo dia de promoção, eu crio clientes que só compram na promoção. Então o slow retail ele vem para ser uma estratégia para vocês entenderem que a gente precisa ter um negócio rentável. Né? E esse daqui, ó, foi em 2022. Eles estavam abrindo mão de espaço para ter cadeira, para o cliente poder sentar, para o cliente poder conversar, abrindo mão de expor o produto para trazer a conversa, porque o produto, sabe onde eu posso expor? Na internet, no Instagram. Agora a conversa, a troca, tem que ser aqui, ó, no 1 a 1. É isso que é o slow retail, que faz toda a diferença para o nosso negócio. Gente, só um resumo, então, chegamos à parte final. Eu gosto muito dessa frase, trouxe um monte de tendência, mas a gente precisa ser claro e precisa entender que a gente tem que conciliar a nossa agenda de tendências com as nossas pendências. Também não adianta eu querer fazer um monte de coisa diferente se o básico eu não tenho ele bem feito. Então, eu sempre gosto de trazer isso para vocês. Tem o básico bem feito e aí a gente passa para o momento 2. Não adianta, uma vez me chamaram para fazer uma mentoria, um lojista do Nordeste, um mercado, ele queria que eu fosse lá, vem aqui, vê que eu quero fazer mídia, eu quero pôr tabloide, digital, eu quero fazer isso. Falei, uau, que bacana, vou. Cheguei lá, a loja um calor, eu falei, nossa, mas tá quente, né? A gente não tem ar-condicionado. Eu olhei e falei, não, tá, você quer pôr LED, mas não tem ar-condicionado. Como que o cliente tem um consumo bacana, roda o shopping não, né? O mercado, nesse caso. Então, a gente tem que ter o básico bem feito. Então, sempre, a gente teve um monte de ideia aqui, espero que vocês tenham tido um monte de ideias, mas a gente precisa saber equilibrar, tá? Outro ponto, aqui eu trouxe para vocês os 7 principais pontos de tudo, né? Então, a loja como modelo de negócio, a sua loja é importante, tenha a loja no local, pensa nisso. A loja online e a física tem que trabalhar junto. A tecnologia é um meio e não um fim. Inteligência artificial veio para ser o como e não o que. O que? A inteligência artificial, não, ela veio para ajudar em todos os processos que ela pode ajudar. E não ser só isso. Criatividade e autenticidade é sim um diferencial. Colaboração e evolução, quando a gente trabalha junto, a gente evolui, até mesmo quando eu trabalho junto com o meu concorrente, porque nós temos as mesmas dores e os mesmos clientes, às vezes é preciso. Às vezes é preciso a gente se unir, conversar com o sindicato, se unir, fazer uma ação, vamos fazer uma semana de moda. Se o meu concorrente não entra comigo, eu não faço uma semana de moda sozinha, não é verdade? Somos todos humanos, estamos todos no mesmo barco, por isso é importante entender o planeta e sempre existe 2 lados, sempre questione. Legal, eu vi isso, mas dá certo? Sempre questione, sejam questionadores, isso faz muita diferença. Gente, é isso, espero que vocês, deixa eu ver, não tem um QR Code meu aqui, mas meu Instagram é Sara Elidio, Sara, E-L-Y-D-I-O, então podem me chamar por lá também. Fica à vontade, se tiverem algum vídeo aqui, quiserem postar lá, eu vou adorar. E quem quiser, eu tenho um e-book gratuito de Singapura. Então, quem tiver interesse, eu acho que é um dos últimos posts meu, tem lá sobre esse e-book de Singapura com as 25 melhores lojas de Singapura que eu visitei. Quem tiver interesse, entra lá e só pedir que eu mando para vocês o link.
Quero agradecer muito a todos vocês, ao convite do shopping, à cidade. Vou aproveitar, vou passar até o carnaval aqui, né? Anos que eu não ficava. Então, muito obrigado, Caraguá. Foi um prazer estar aqui, o pessoal do shopping, foi um prazer e fico à total disposição para o que vocês precisarem. Gratidão e ótimas vendas, né?